Boa noite a todos. Vamos fazer agora a abertura do evento aqui na OAB de Pinheiros, na sala virtual, que resolvemos chamar aqui o Dr. Luciano, o Dr. Eduardo e eu, de vizinhança, e a importância da relação entre animais e pessoas nas cidades em tempos de pandemia. E a proposta é propor uma reflexão que a gente está vivendo e de que forma está vivendo a construção desse tal novo normal, se é uma nova ecologia que implica justamente essa possibilidade de viver com os animais nas cidades, mas a gente vai contextualizar além das cidades, com certeza. Então, eu queria primeiro formalmente agradecer ao Dr. Luciano, ao Eduardo, a todos que estão presentes para nos assistir. Agradecer ao OAB Subseção de Pinheiros, na palavra aqui do Lira, que vai fazer essa parceria de anfitriar a reunião, e contar para vocês que a gente fez um roteiro, né, onde passa por... Eu vou falar um pouco sobre o contexto das cidades e as cidades para pessoas aqui. A gente vai passar 3 vídeos, um de 4 minutos, onde está isso? Outro de 4 minutos e outro de 6 minutos. Então, tem 14 minutos de vídeos nesse percurso e tem umas apresentações de slides de cada um, bem pontuais também. A ideia não é que seja uma aula, mas que a gente consiga também dar esse dinamismo que parece, a gente está experimentando, estamos todos aprendendo com a pandemia a usar muito mais essas ferramentas, mas dá um dinamismo maior para essa ao vivo, que eu não gosto de chamar de live, né? Eu chamo de ao vivo, né? Então, um vídeo vai ser Eu Estou Aqui para Ajudar Você, que é um vídeo em italiano com legenda em português, bem legal, que é como se o corona fosse um mensageiro ou até um professor. Aí eu vou voltar e trazer mais um pouquinho sobre o uso da propriedade na cidade, alguns pontinhos do Código Civil. Vou passar a palavra para o Dr. Luciano, depois vai ser passada a palavra para o Dr. Eduardo. Se necessário, a gente vai fazer umas palavras finais. Vamos abrir para perguntas dos participantes, para que a gente interaja, e a ideia é formar um ambiente de sala, e a gente sabe que essas ao vivo, às vezes, formam um ambiente de sala, e às vezes formam um ambiente daqueles que parece que está ouvindo um ventríloco falando e tem um ser aqui do lado transmitindo as mensagens. Então, a ideia é realmente ter uma dinâmica mais fluida, né? Vou pedir para todo mundo, todas as vezes que não for falar, só vou falar mais para o final, desligar os vídeos, tá? E depois, os vídeos não, perdão, se possível ligar os vídeos e desligar os áudios. Estou aprendendo também a dar as instruções. E aí, no final, se der tempo, tem um vídeo super lindo, com uma música maravilhosa aí, que é Pela Cura do Planeta. Talvez alguém já viu aí nas redes sociais. Mas é emocionante, eu achei que tinha tudo a ver para fechar. Então, nós estamos aqui em 7h15, eu acredito que a gente consiga percorrer isso de uma forma bem legal. Então, agora eu vou pedir para o Lira devolver a administração da sala para mim, para eu poder compartilhar, e eu já sou da host now. Deixa eu só... Shares. Um minutinho. Tá certinho, viu, Michel? Suas aulas estão melhores do que as minhas. Como? As suas aulas estão melhores do que as minhas. Então, vamos aí trocar figurinha, porque vai ficar todo mundo bom nisso. Queria abrir primeiro para vocês, a gente vai falar de vida, a gente vai falar de vários aspectos da vida e representados nesse contexto pelos todos os tipos de pessoas que a gente tem, ou etnias, que a gente tem aqui no nosso país, e sobre os animais. E tem uma questão aqui central que eu quero homenagear essa palestra, assim como uma com mais ou menos o mesmo teor que a gente fez quase há um ano atrás, dia 21 de agosto, aí, na subseção mesmo, presencialmente, quando eu resolvi homenagear os índios já naquela época, e a gente vê que hoje em dia essa questão indígena tem emergido muito importantemente no cenário mundial e no nosso cenário brasileiro,
para trazer e realmente resgatar aqui as possibilidades de outros olhares para o que a gente está vivendo, seja da pandemia, seja do que a gente está vivendo no Brasil, dos povos originários. Quero lembrar vocês que nós somos, hoje em dia, 305 povos indígenas, falando de 274 idiomas diferentes. Então, nos últimos 500 anos, a gente chama essa riqueza toda de um povo e uma etnia e um idioma, praticamente. Quando, na realidade, somos muito mais diversos e no nosso país tem acontecido muito mais coisa do que a gente pode observar no dia a dia, né? Então, eu trago como homenagem realmente com a crença e a fé de que enquanto a gente não resgatar e não se realmente inserir os indígenas da nossa terra, que são originários, nas discussões e na participação do que é Brasil, nós ainda estaremos rumo a lugares que não são bons, inclusive no contexto da pandemia. Então, essa é a primeira. E aí, trazer para vocês, se tem alguém, eu vou pedir, se alguém está com o vídeo ligado, o vídeo não, perdão, o áudio ligado para desligar. Me parece que o Miguel Pequeno está ligado, porque fica interferindo também. Vou tentar desligar por aqui. Posso fazer isso, gente. Espera só um pouquinho. Ô, Miguel Pequeno, dá, por favor, para desligar o áudio? Michel, Oi. Você pode mutar todas as pessoas, tá? Como faço? Pelo lado, vai em participantes, e aí do lado direito tem um microfone e uma câmera. É só você clicar em cima do microfone e desabilitar, tá? Agora estou sabendo achar os participantes aqui. Espera um pouquinho. Na parte inferior, no mais ou menos no centro. Aqui. E aí? Conseguiu? A pessoa. Olha só que mágica, gente. Adorei, Mira. Então, voltando aqui. Oi, minha tia Yael, que também está aqui de Ribeirão Preto. Boa noite. Então, só voltando aqui para manter a minha concentração, porque aqui estávamos, então, aqui, nos indígenas que estamos homenageando hoje, e eu queria trazer, a minha fala vai ser bem conceitual, então trazer o conceito aí de animismo, que na prática é o primeiro estágio de uma evolução religiosa da humanidade, desde lá do ser originário, que acredita que todas as formas identificáveis da natureza têm alma. Ok? Tudo que é identificável na natureza tem alma. Isso inclui os humanos, inclui certamente os animais também. É uma cosmovisão em que as entidades não humanas, ou seja, animais, plantas, rochas, montanhas e rios, possuem essência espiritual. E se a gente conversar com qualquer indígena e qualquer povo originário do planeta, a gente vai saber que eles olham para os rios e olham para as montanhas como se de fato tivessem alma e muitas vezes até transmitindo informações. Para vocês saberem, na Islândia, quando tem projetos imobiliários ou projetos de estradas e de intervenção muito contundente na natureza, são consultadas algumas pessoas que têm isso que se chama animismo, que é a percepção se esse é o melhor caminho ao se utilizar. São coisas que nós aqui no Brasil ainda precisamos aprender, e a origem de tudo isso dá para chamar que não é algo que está lá atrás no passado. Todo xamanismo que existe
em quase todo o planeta, especialmente na região norte ali da Rússia, onde nasceu o xamanismo, mas vem por todas as Américas e até a América do Sul e até o sul da Argentina tem xamãs que tem essa linguagem com a natureza. E o animismo, para terminar essa questão, abrange a crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E a gente está olhando com o advento da atualidade com esse coronavírus, que dá para olhar de fato que o mundo é uma entidade, uma coisa só. Não é, inclusive, só a humanidade. Ele é todas as formas de vida. E aí, para contextualizar também para vocês, no Brasil, as cidades vêm crescendo. Lá em 1940, a gente tinha só 26% da população morando em cidade, enquanto hoje em dia a gente tem 85%, isso são dados de 2010, ainda não temos dados de 2020, mas subiu um pouco, e a gente precisa pensar que nas cidades a gente tem 160 milhões de habitantes morando dos 210 que a gente tem. 220 a gente tem, deve ser 170 milhões que a gente está morando, e nós estamos vivendo nesse contexto da pandemia também muitas pessoas, seja por conta do trabalho remoto, seja por conta da vontade realmente de não viver mais em cidades especialmente grandes como São Paulo, pensando em sair das cidades e ir morar ou em cidades menores ou em cidades ou fora das cidades, de fato, em sítios, etc. Então, se a gente viveu lá nos anos 60, 70, 50, 60, 70, o êxodo rural, talvez a gente esteja começando a viver algo que mais tarde poderá se chamar do êxodo urbano. Vamos ver o que será o novo normal. Agora, dentro das cidades, em especial, se a gente proporcionalizar a quantidade de brasileiros que moram nas cidades, vocês tenham em mente que, segundo essa instituição PET Brasil, eu peguei isso num artigo hoje que eu estava lendo para me atualizar um pouco mais, 140 milhões, a grosso modo, aí, de animais de estimação vivendo com seres humanos, sem considerar os bilhões de animais que a gente tem na natureza em geral. Mas só em animais de estimação, que a gente percebe que tem mais cães, menos aves e menos gatos, e ainda diversamente, se a gente considerar também quem vive no ambiente rural, tem muito mais animais diferentes também, não vivendo domesticamente como de estimação, todos, mas onde tem alguém tem um sítio, ou quem tem mesmo a produção de aves, etc., ou de peixes, acaba tendo animais de estimação por ali também, diversos, diferentes, de cães, aves e gatos. E aí eu queria trazer para vocês, dá para ver a tela inteira aí? Dá, né? Os arquitetos, desde a década de 30 do século passado e mesmo hoje em dia, trouxeram aí alguns nortes de como a gente constrói a cidade e que elas têm funções sociais de trabalhar, recrear-se, residir e circular. Né? E quando a gente olha para isso, a gente tem que falar, será que eu moro numa cidade que serve para isso? Tem que trabalhar o nível de ruído, que eu chamo a atenção, inclusive, em relação aos animais, que nós temos como segunda preocupação maior da população de São Paulo, é o nível de ruído. A primeira é a segurança, a segunda é o ruído, e a gente vive numa paisagem sonora muito ruidosa, com certeza. Tem que olhar para ver se temos visibilidade, olhar para a poluição também, e uma cidade boa para se viver, uma cidade para pessoas, é uma cidade boa de se encontrar, poder sentar, poder estar, poder conversar. Né? Boa para ver, ouvir e conversar para se encontrar, e bem planejada, isso aqui é muito importante também, porque a gente está falando da criação do meio ambiente artificial, que inclui o meio ambiente natural, e a cidade bem planejada ela tem que ser, portanto, iluminada, aerada e ensolarada também. E agora, esta é a primeira parte, e eu vou passar para vocês o primeiro vídeo. Ele tem 4 minutos, e chama Eu Estou Aqui para Ajudar Você. E quem entrou agora há pouco e não pegou a abertura, saiba que a gente vai passar, nós estamos em 3, eu vou falar mais um pouco depois desse vídeo, daí vai ter mais um vídeo, depois vai falar o doutor Luciano, o doutor Eduardo, se necessário, palavras finais, e aí a gente vai abrir para eventuais perguntas, e a ideia é provocar reflexões aqui em todo mundo. Então,
é isto por enquanto. Um minutinho só, que agora eu preciso acertar, que no ensaio deu super certo. Share screen. E o primeiro vídeo está aqui. Share again. E aí eu tenho que ir aqui. E aí eu tenho que ir. Estou aqui para ajudar você. Fermatevi. Semplicemente. Alt. Stop. Non è più una richiesta. È un obbligo. Sono qui per aiutarvi. La montagna rossa supersonica ha esaurito le rotaie. Basta aerei, treni, scuole, centri commerciali, incontri. Abbiamo rotto il frenetico vortice di illusioni e obblighi che ti hanno impedito di alzare gli occhi al cielo, guardare le stelle, ascoltare il mare, farvi cullare dai cementi degli uccelli, rotolarvi nei prati, cogliere una mela dall'albero, sorridere a un animale nel bosco, respirare la montagna, ascoltare il buonsenso. Abbiamo dovuto rompere. Non potevi mettervi a fare Dio. Il nostro obbligo è reciproco, come è sempre stato, anche se ve lo siete dimenticati. Interromperemo questa trasmissione, un'infinita trasmissione cacofonica di divisioni e distrazioni, per portarvi questa notizia. Non stiamo bene. Nessuno di noi. Tutti noi stiamo soffrendo. L'anno scorso, le tempeste di fuoco che hanno bruciato i polmoni della terra non vi hanno fermato. Né gli né la consapevolezza di essere soli responsabili della sesta estinzione di massa. Non avete ascoltato? È difficile ascoltare essendo così impegnati, lottando per arrampicarsi sempre più in alto sull'impalcatura delle comodità che vi siete costruiti. Le fondamenta stanno cedendo. Si stanno inarcando sotto il peso dei vostri desideri fittizi. Io vi aiuterò. Porterò le tempeste di fuoco nel vostro corpo, inonderò i vostri polmoni, vi isolerò come un orso polare su un iceberg alla deriva. Mi ascoltate adesso? Non stiamo bene. Non sono un nemico. Sono un vero messaggero. Sono un alleato. Sono la forza che vi porterà l'equilibrio. Ora vi dovete ascoltare. Sto urlando di fermarvi. Fermatevi. Tacete. Ascoltate. Ora alzatevi gli occhi al cielo. Come stanno? Non ci sono più aerei. Quanto vi serve che stia bene per godere dell'ossigeno che respirate? Guardate l'oceano. Come sta? Guardate i fiumi. Come stanno? Guardate la terra. Come sta? Guardate voi stessi. Come state? Non puoi essere sano in un ecosistema malato. Fermati. Molti hanno paura adesso. Non demonizzate la vostra paura. Non lasciatevi dominare. Lasciate che vi parli. Ascoltate la sua saggezza. Imparate a sorridere con gli occhi. Vi aiuterò. Se mi ascoltate. Muito bem. Agora eu As preciso... secreções da pineal, na terminologia yógica, Peraí, é chamada gente. de amruta. Entrou em Porque outro quando ela vídeo. começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e belo. Minutinho só, pessoal. Share screen. Cadê você? Aqui.
E aqui, então, voltando para apresentar a apresentação, mais alguns conceitos. Eu trouxe, faz alguns anos, para a discussão jurídica, depois de fazer um mestrado, dois conceitos, que uma é situação de vizinhança, e pensem no vídeo que vocês viram, que é bastante impactante para quem, principalmente, não tem essa consciência mais amplificada do que está acontecendo no planeta. A situação de vizinhança humana, especialmente, mas a gente pode esticar isso para o animal também, é uma realidade física onde as pessoas, indivíduos, estão em contato por meio do quê? Das realizações e da sobreposição de suas interferências, resultantes do quê? De estar no mundo com os outros no mundo. E esse com os outros não é só com as outras pessoas, mas é com toda a forma de vida também. E se a gente pensar nos humanos mesmo, as comunidades de vizinhança, elas são criadas principalmente nas cidades, a partir do convívio entre vizinhos. Nós aqui hoje, por exemplo, numa sala, estamos convivendo por um momento entre os vizinhos de uma sala. Mas isso pode acontecer num condomínio, num loteamento fechado, e onde houver coletivos vivendo, nas famílias, nas empresas, nas habitações de interesse social, nas favelas, nos bairros, nas ruas, nas regiões, em qualquer lugar. E o Código Civil nos traz aqui, isso aqui é um pouco sopinha de letrinhas, mas o importante é saber que a gente tem quais limites para interagir nessa realidade de vizinhança. A gente tem o direito de fazer parar, cessar as interferências prejudiciais a 3 S's que eu intitulei, que é segurança, sossego e saúde daqueles que habitam, provocados pelo vizinho. Né? Então, sempre que a gente pensar, a gente tem que pensar segurança, sossego e saúde, o que afeta, e se tiver além do que aqui no inciso, no dispositivo seguinte fala, tiver além do que os limites ordinários de tolerância dos moradores de cada vizinhança pressupõem para viver bem, aí ressalvadas a natureza da utilização, o zoneamento, localização dos prédios, isso entendido casas ou edifícios mesmo, mas o parâmetro é limite ordinário de tolerância dos moradores de vizinhança. E aí a lei, o legislador, nos traz também um caminho para discutir isso quando houverem conflitos. Porque ele diz também, nesse artigo aí de cima do 1278 e 79, que mesmo que tenham que ser toleradas interferências, porque afinal estar no mundo às vezes tem interferências, aquele que se incomodar, ele pode exigir a redução e a eliminação quando for possível. Então, sentar para discutir, seja num condomínio, seja numa família, seja numa cidade, quando se pensa em planos de bairro, quando se pensa em planos de rua, enfim, no que for, continua sendo aí o caminho recomendado, e não só usar bom senso, mas usar a busca do consenso como caminho para resolver os conflitos. Aqui são os parâmetros para vocês terem dos 3 S, eu vou chamar a atenção só o sossego, né, que é a tranquilidade nas horas de trabalho como nas horas de repouso. Não é aquela coisa de quero viver só uma vida sossegada, pejorativamente falando. É viver uma vida sossegada para poder trabalhar quando é o momento de trabalhar, e a gente está vivendo isso com a história de trabalhar em casa ou de estar isolado em casa de uma forma diferenciada, criando um novo normal. E também nas horas de repouso, porque é o tempo que a gente tem para conviver com pessoas, conviver com animais, inclusive para se resguardar e recarregar suas energias dentro dos silêncios que muitas vezes são necessários. Quando a gente pensa em saúde, também temos que pensar aí que muitas vezes os animais podem, se não for bem cuidados, desde sofrer por falta de cuidado até trazer vetores, trazer mesmo ruídos, deixar animais presos e assim vai, mas o Luciano e o Eduardo falaram bastante sobre isso. E aí eu queria só ressaltar que o que prevalece aí é o respeito aos 3 S's e a busca de consenso, pensar em raças e espécies perigosas, pensar na proteção dos animais nativos brasileiros, não que não justifique a absoluta proteção dos animais até criados que não sejam nativos brasileiros, tamanho, segurança, né, higiene, odores e vetores são questões importantes, os ruídos e até os seres imaginários, porque cada um tem seus receios ou não tem seus receios, dependendo dos animais. Né? E aí pensar em outros animais que são comuns aí na convivência com os seres humanos nas cidades ou fora das cidades, ressaltar que
a gente se olhar nas ruas de São Paulo, em qualquer rua de grande cidade, as pessoas que estão em situação de rua, tendo que morar eventualmente na rua, muitas delas têm animais. E muitas delas, inclusive, moram na rua porque os animais não são recebidos nos abrigos para poder dormir. Então, muitas vezes as pessoas, para não ficar sem seus animais, muitas vezes não usam desses serviços públicos. E eu, que sou um cara que passeio pela cidade, piso muito no chão e nas calçadas e converso em alguns programas sociais com pessoas em situação de rua, percebo que o apreço e o cuidado, né? Vejam aqui na foto do lado direito, um monte de potinhos para comer, ou esse senhor que está aqui deitado com o cachorro, com ele como se fosse uma cama de qualquer apartamento, de qualquer lugar. Então, essa ligação com os animais não tem a ver com classe social e não tem a ver com outras questões que a gente pode pensar, né? Aqui eu trouxe umas fotos pedindo autorização para o Leandro, que me apresentou a Nina e o Beethoven, seus cachorros, e trouxe também o Fábio, que estava aí com o seu Bob, né? E essa é a colaboração que eu tinha para trazer nesse momento e pensar nesses paradigmas, né? Hoje em dia nós temos uma geração bem estranha que põe os filhos na creche, os pais no asilo e vão passear com os cachorros. A gente vê situações dessas. Chama a atenção dos indígenas de novo, como eles convivem de forma muito fluida. Olha o sorriso dessa criança para esse animal, né? Ressaltando que os animais se entendem sem falar e os homens se falam muitas vezes, infelizmente, sem entender. E essa última frase aqui do cachorro dizendo: não entendo por que me abandonam se eu os amo tanto. Agora. E agora eu agradeço essa oportunidade inicial de fala. Vou passar a fala para o doutor Luciano, que vai falar e vai me dizer quando quiser, Luciano, eu coloco os seus 3 slides, tá bom? 3 ou 5, agora eu não lembro. 3, tá bom? Oi, doutor Michel. Podemos começar. Pode passar os slides. Desculpa que eu estava falando sem o microfone. Cabe aqui te apresentar, Luciano, se você quiser depois complementar. O doutor Luciano de Paoli, advogado com larga experiência no direito dos animais, é presidente do Municipal de Proteção da cidade de São Paulo, que eu queria te sugerir, convidar que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho e falasse também do seu trabalho, no vosso trabalho, né, Eduardo, no Parque da Aclimação e em tantas outras causas, fora de ser um cara que, se depender de você, basta colocar você na rede social, que vai estar absolutamente atualizado online com notícias diárias sobre o cuidado com os animais. A palavra é sua, Luciano. Você quer que eu já coloque? Quer falar um pouco antes? Verdade, doutor Michel. A nossa luta é por aqueles que não têm voz e nem vez, que são os animais, né? Se não tem a nós que gritemos, que nos manifestemos por eles, eles vão continuar sem voz e sem direitos. E essa é a nossa luta, para que todos os animais sejam reconhecidos de fato e de verdade como sujeitos de direito, e não mais como objetos, coisas, produtos, mercadorias. Podemos passar os slides. Depois, um de vocês dois podia falar sobre essas discussões, essas tensões novas do planeta, que é o direito à vida e a possibilidade de que os animais estejam no polo ativo, seja administrativamente, seja judicialmente. Então, vamos lá. Aqui nós podemos ver, né, o Victor Hugo, ele já dizia: primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem, e agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e os animais.
Ou seja, o ser humano precisa ter uma consciência ecológica, uma consciência de respeito, de consideração pelos animais, que está faltando hoje. Nós vemos muitos maus tratos, muitas crueldades contra os animais, muita exploração dos animais, né? Mortos para vestimentas, para consumo. E então, aí muito importante, de suma importância, essa frase do Victor Hugo. Aí podemos passar para outro slide. Aí também muito importante, né? O Charles Darwin, que fala que o amor por todas as criaturas viventes é o mais nobre atributo do homem. Ou seja, aquele homem, o ser humano que não aprendeu a respeitar, a amar os animais, ele não sabe o que ele está perdendo. Por quê? Porque os animais estavam aqui muito antes do que nós. Os animais estavam no planeta Terra muito antes do ser humano existir. Então, nós devemos ter respeito, consideração pelos animais. E isso significa amá-los, protegê-los, assegurar que os mesmos tenham os direitos respeitados. Coisa que hoje em dia nós não vemos. O ser humano cada vez mais atacando os animais, tirando os animais dos seus habitats naturais, confinando esses animais, explorando esses animais, consumindo a carne dos animais, usando os animais para vestimentas, usando os animais para testes laboratoriais, o que não deveria ser admitido em hipótese nenhuma. Podemos passar para o outro slide, doutor Michel. Então, aqui, de novo, Charles Darwin, né? Sabiamente disse, não sobrevive a espécie mais forte, mas aquela espécie que se adapta à mudança. Aqui é muito importante o que o Charles Darwin disse. Por quê? Porque com esse surto de Covid-19, de coronavírus, nós podemos ver que os animais eles se adaptaram a essa mudança com a doença. Geralmente, todos os animais estão vivos, não morreram, enquanto o ser humano está sendo dizimado, está morrendo todo dia. Só no Brasil nós temos mil e poucas pessoas morrendo por dia devido à Covid-19. Por quê? Porque o ser humano ele está colhendo o que ele plantou. Isso daí é um recado, né? Um recado da natureza para o ser humano parar de destruir a natureza, parar de desmatar, parar de urbanizar à torta e direito. Então, nós temos que observar mesmo o que Charles Darwin, há muitos anos atrás, falou, que não é a espécie mais forte, que o ser humano se considera ser essa espécie mais forte, que vai sobreviver. Mas os animais, eles sobrevivem porque eles são puros, eles têm relação com o meio ambiente e a doença não os atinge. Agora podemos passar para outro slide. Então, nós podemos ver, né, nesses slides como a natureza é sábia, como os animais são sábios. Por quê? Porque eles são resilientes. O que significa ser resiliente? Eles têm uma capacidade de passar pelos obstáculos, pela essa problemática da doença que vem afetando os seres humanos e passarem incólumes por isso. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de resistir, de sobreviver, mesmo em face da adversidade, coisa que o ser humano não tem. O ser humano ele se acha tão superior, prega a supremacia da raça humana, né? De uma forma especista. O que quer dizer o especismo? O ser humano se acha superior às demais raças, superior às demais espécies, humanas e não humanas, e vem fazendo isso que está fazendo com o planeta, destruindo
desmatando, passando por cima de tudo, utilizando a sua capacidade destruidora através da revolução industrial, através da revolução tecnológica, expulsando os animais dos seus habitats naturais e confinando esses animais, destruindo os animais, mutilando, matando os animais, sem ver que ele está matando a própria natureza e extinguindo a sua própria espécie. O ser humano está sendo extinto sem perceber. É isso que está acontecendo com o coronavírus, com a Covid-19. Doutor Michel, se puder passar aquele vídeo, seria muito interessante, dos animais tomando conta, né, da natureza, das ruas das cidades dos países. Vou fazer isso agora mesmo. Então, esse vídeo agora, para vocês saberem, tem 4 minutos também. Share screen. Espera aí, que não era isso aqui. Fermatevi. Semplicemente. Halt. Espera aí. Aqui. E o jornal hoje deste sábado termina com um respiro, um esforço para a gente encontrar algo positivo em meio a essa pandemia da Covid-19. Isolamento social das pessoas, da contaminação, tem provocado uma mudança na paisagem de muitas cidades pelo mundo. Aqui mesmo na vizinhança eu tenho percebido os bichos mais à vontade. Quase Tá sem som, é assim mesmo? Tá sem som? É isso? Então, Sim, para mim tá sem som. Para mim também. Na verdade, eu acho que quando ele desligou o microfone dele, aí o áudio também parou. Tá sem som. Tá sem som para todo mundo. Começa de novo, Michel. Eu acho que na hora que o Michel desligou o microfone dele, aí o áudio parou de vir para a gente. Eu acho também. Michel, E você como continua sem som, Michel. Você, o seu microfone. Lado esquerdo, direito, embaixo, Michel. Vamos ver agora. e além delas, javali mostrando. Isso. Agora volta no começo. Voltou. Desculpa, gente. Falha técnica. E neste sábado termina com Problema. Aprende. encontrar algo positivo em meio a essa pandemia da Covid-19. Isolamento social, que protege as pessoas da contaminação, tem provocado uma mudança na paisagem de muitas cidades pelo mundo. Aqui mesmo na vizinhança eu tenho percebido os bichos mais à vontade. Quase um Globo Repórter. Esses aí continuam folgados, como sempre. A novidade é essa. Parece que as raposas de Londres andam circulando mais. Elas são da madrugada, sempre dão uma volta atrás de comida. Mas com o povo informado em casa, andam trocando a noite pelo dia. Com tanta movimentação, o animal aqui de casa fica doido. Dia desses, um brasileiro que mora aqui em Londres, encantado com a festa das raposas, me mandou uns vídeos. A mãe amamentando os filhotes no jardim, como se estivessem todos em casa. E quem disse que não estão? As raposas lá de Israel parecem mais livres também. E além delas, tem javali mostrando quem manda. No Chile, moradores das montanhas desceram para o asfalto. Esse é um puma, o maior carnívoro do país, espécie comum na Cordilheira dos Andes. 3 desses já foram capturados em Santiago. Um deles chegou a entrar no condomínio. Em Istambul, na Turquia, os golfinhos raramente passeiam assim, na margem do rio. Até em Veneza a água está com vida.
Sem o turismo de massa, os canais estão muito mais limpos. Na França, essa pesquisadora tem aproveitado para observar e escutar melhor os passarinhos. Enquanto isso, na Austrália, teve canguru que aproveitou o marasmo para dar um pulo na cidade. Mundo afora, o confinamento obrigatório acaba dando um respiro para os animais. Com bem menos gente nas ruas, o barulho da cidade não incomoda tanto os bichos. Além disso, o ar está bem mais limpo. Aqui no Reino Unido, o nível de dióxido de nitrogênio, a poluição dos carros a diesel, chegou a cair 60% em algumas cidades. A diferença é clara em vários países. Essa é a Índia, um dos maiores poluidores do mundo antes do confinamento. Olha como está agora. Esse lago em Mumbai nunca viu tantos flamingos. Está pintado de rosa. Especialistas sonham que, no caso da poluição, a vida nunca mais volte ao que era considerado normal. Mas sabem que isso é consequência de um cenário extremo e triste. Os bichos também agradeceriam se o mundo pós-pandemia fosse mais silencioso e com ar limpo. Curiosos por natureza, explorariam muito mais, como andam fazendo agora. Parece que o clássico Revolução dos Bichos, do escritor britânico George Orwell, ganhou imagens. O livro mostra que, cansados de serem submetidos à exploração pelos seres humanos, um grupo de animais se rebela e toma o poder na fazenda. Os bichos da história tentam colocar de pé uma sociedade supostamente igualitária. Nenhum animal é livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua, diz um porco revolucionário. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Agora, como no livro, é como se o jogo tivesse virado na natureza. Muito bem. Deu certo? Então, como nós podemos ver no vídeo, né? O vídeo fala muito claramente que com o isolamento social, com a quarentena, os seres humanos ficando isolados, reclusos, os animais tomaram as ruas de vários países. Ou seja, eles buscaram o que é deles de direito. O planeta Terra é dos animais. Eles buscaram seus habitats naturais e saíram às ruas. E houve uma maior falta de poluição, né? A poluição diminuiu tremendamente, o ruído também, a poluição sonora diminuiu, porque os animais tiveram paz, como era no começo, que o ser humano, com a tecnologia, com a urbanização desenfreada, tomou conta das cidades e expulsou esses animais. O artigo 5º da nossa Constituição, é claro, fala do direito à vida. E nesse direito à vida é o direito amplo, geral e ilimitado. Não é somente a vida do ser humano, é a vida de todas as espécies, dos animais. É um direito sagrado, um direito constitucional sagrado, o direito à vida. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, fala claramente que compete ao poder público zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, pela proteção da fauna e da flora, e evitando a extinção de espécies e a crueldade dos animais. Digo aqui que todos os governos de todos os países têm um dever legal, constitucional e moral de preservar a natureza, de preservar os animais, de lutar para que os animais tenham direitos. E essa é a nossa luta, para que os animais tenham voz e vez. E que chegará o dia que os animais sejam considerados como sujeitos de direito e não mais explorados de todas as formas, com requintes de crueldade, sem que tenham voz, sem que lutem por seus direitos. E compete a nós, seres humanos, estar lutando por esses direitos dos animais a cada dia, com as nossas próprias ações, tendo uma consciência ecológica, tendo uma pegada ecológica e consciência, né? A conscientização da humanidade é muito importante, porque esse é o recado da Covid-19, que o ser humano está buscando a sua própria extinção. Não vai ser a natureza e os animais que vão morrer, mas o próprio ser humano, a própria raça humana está buscando o seu fim, né?
Eu não gostaria... Agradeço todos que prestaram atenção na minha fala, nos vídeos, nos slides, e estamos aí, na luta pelos animais. Eu vou convidar você depois da fala do Eduardo, vocês fazem palavras finais, eu queria que vocês contassem um pouco do trabalho de vocês aqui em São Paulo mesmo. É uma coisa a gente falar do geral e outra coisa é conseguir aprumar no específico o que a gente pode fazer, desde dentro de casa até numa cidade com numa zona metropolitana com 23 milhões de habitantes. Então, agora acho que vou passar a palavra para o Eduardo, certo? O Eduardo é o Eduardo Gutierrez, é advogado, professor universitário e apresentação do Programa de Direitos Animais. Ambos têm mais títulos aqui no currículo que não coube na página do anúncio. Então, fiquem à vontade para se apresentar, inclusive falando sobre vossos trabalhos. Então, eu te passo a palavra, Eduardo, e você depois me avisa quando eu passo os slides e vai me dizendo, vai dando a ordem, passa. Ok, está todo mundo ouvindo? Boa noite a todos. Quero agradecer o convite aqui do nosso colega. Há um ano atrás já estávamos aqui falando, ele até lembrou o Michel, né? Nosso colega amigo. Estávamos há um ano atrás aqui presencialmente falando sobre os direitos animais. Agradecer o convite à Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa casa de luta e resistência. O advogado e a população precisa dessa casa para ser combatível, para lutar em favor de todos os nossos direitos. Agradecer meu amigo, meu irmão, meu companheiro de luta, ativista Luciano, e agradecer a todos os convidados que estão aqui. Michel, eu na minha apresentação vou falar de estudos de casos que ocorreu durante essa pandemia relacionada a essa relação entre o ser humano, que é um sujeito de direito e deveres, e o animal, que é um sujeito de direito. Tá? A nossa luta e a nossa bandeira aqui dessa união, desse trabalho que eu e o Luciano nós temos, foi a união do meu escritório. Para colocar até a primeira lâmina, por favor, Michel. Foi a união no meu escritório. O meu escritório ele é da área empresarial, não tem nada a ver com meio ambiente, nada a ver com animal, mas nós militamos diretamente na área tributária e os meus sócios resolveram encontrar não só o mundo do negócio, o mundo empresarial, encontrar alguma relação humana para melhorar um pouquinho o mundo, levantar uma bandeira dentro do nosso escritório, uma bandeira de conscientização com os nossos clientes, com os nossos amigos, com nossos vizinhos de cidadania. E nesse momento eu chamei o Luciano precisava também de um escritório para dar um suporte para as causas que existem do direito animal, e nós criamos esse selo aqui, que o nosso escritório é um escritório amigo dos animais. Em função de ser amigo dos animais, nessa pandemia, que mais nós tivemos aí foi casos relacionados à defesa dos animais. Então, pode passar a próxima lâmina, por favor? E eu comprei aqui essa causa com o Luciano e com meus sócios, porque eu vim do movimento escoteiro. E o movimento escoteiro é um movimento de educação não formal, onde tem uma lei que ele fala: o escoteiro é amigo dos animais, é amigo das plantas. Então, quando o Luciano trouxe isso para o meu escritório, encheu meus olhos e falei: nós temos que fazer isso acontecer. Pode, por favor, Michel, passar para a próxima lâmina. Então, veja bem, tudo que o Michel falou, tudo que o Luciano falou vai complementar nesses estudos de casos que ocorreu nessa pandemia. Realmente, a pandemia, ela mexeu com seres humanos, especificamente mexeu com os animais, que mostrou a eles os animais mais silvestres, selvagens, saindo na rua, mas também mexeu com os pets, aqueles animais domésticos, né? E o que ocorreu? Ocorreu um aumento de aquisição dos animais. Muitas pessoas ficaram sozinhas no seu isolamento, entrou numa depressão, e aí o psicólogo ouviu falar o vizinho comentou, como a gente falou dos vizinhos, a interferência dos vizinhos, que é isso, é a nossa vida, ou alguém, a própria Rita Lee fazia live e falava: gente, não fique sozinho, adote animais, é bonito, é legal, é bacana. E aí nós temos o quê? Esse negócio de pegar animais. Nós temos uma venda cruel de animais que estão num estado de escravidão,
por exemplo, que é combatido pelo nosso grupo, pelo grupo do Luciano, que fica lá pela de Itaquera, naquela avenida da Jaco Pêssego ali, que tem venda clandestina de animais, aumentou essa venda. Aumentou aqueles canis que acabam pegando uma fêmea e reproduzindo ela sistematicamente como um robô para ter animais para a venda. Então, aumentou esse problema e o que nós defendemos é a doação. Vai querer um animal? Por questões de apoio social, vai atrás de uma doação, mas verifique a antecedência desses animais. E muita gente acabou pegando animais nessa campanha que existiu. Pega o animal, já que está sozinho e tal, etc. E acabou não se acostumando com o animal. Então, uma senhora pegou um cachorro, era mais legal para ela pegar um gato, é mais legal ter um peixe para ficar olhando o peixe, porque o peixe também é um ser legal para você passar o tempo, ficar lá administrando, limpando o aquário, etc. Mas não, ela quis pegar um cachorro. E ela não estava ali, ela não tinha aquela relação com esse animal. E acabou ficando, a emenda ficou pior que o soneto e acabou causando vários problemas nesse relacionamento. Pode passar a próxima lâmina, Michel, por gentileza. Tá? E acabou acontecendo várias situações, principalmente em condomínios. Porque os condomínios que tem o tal do pet play, tem um espacinho que se desce com o cachorro nessa pandemia, correu tudo bem, tranquilo, foi um momento que não teve muita briga, discussões. Mas nós tivemos aí situações que o Luciano acompanhou e apareceu no nosso escritório, daquela criança que por uma questão médica, ela tem um animal por conta de um apoio social, tem um problema clínico e ela precisa de um animal de um apoio social, que antes da pandemia ela descia com o pai dela, com a mãe, dava uma volta no quarteirão tal, e continuava com o animal. E com a pandemia, ela foi obrigada a circular com esse animal nas áreas do condomínio. E o condomínio proibiu, não pode, acabando até querendo dar uma multa, que seria o valor da taxa do condomínio cada vez que a criança descesse. E aí teve que aumentar o número de conversa com o psiquiatra, a criança entrou numa depressão, a pandemia já traz essa depressão, não podia descer com o animal, os animais estavam acostumados a descer, existe até animais pet, eu morei num estúdio que tinha um cachorro lá que ele só fazia suas necessidades na rua. E muitas vezes o vizinho da frente, isso antes da pandemia, quando chovia, eu ia lá brigar com ele, né? Porque nessa causa tem que brigar. Quando dava aquela chuva em São Paulo, não vou descer com o cachorro porque está chovendo. Eu bati na porta, vai descer sim, pega o guarda-chuva, pega o saco e vai descer sim, meu. O cachorro não é robô, só faz necessidade a hora que o proprietário quer. E no momento da pandemia, muitos animais ficaram presos nos seus apartamentos porque não podiam descer. Primeiro, não podia, existia um medo de andar na rua. Todo mundo ficou com esse medo. Todo mundo no começo ficou com esse medo. Não pode nem andar na rua. Não podia andar na rua. Depois, então vamos andar no condomínio. O condomínio, ele proibia isso. Então nós fomos chamados, nós entramos com uma medida judicial e conseguimos uma liminar, que agora já vai para sentença, etc., mais, até com uma ação junto o acessório, uma ação de indenização. Por quê? Porque o tribunal ele está muito forte e na justiça e na própria no progresso legislativo, o animal ele já está sendo reconhecido como sujeito de direito. Lá no Congresso nós já temos uma vitória muito tímida, porque eu e o Luciano lutamos por todos os animais serem reconhecidos sujeito de direito, desde a galinha, a tartaruga, o passarinho, seja o que for. Só que lá o Congresso, por conta da bancada lá ruralista, né, conseguiu limitar. Foi um avanço? Foi um avanço. E com isso, o nosso judiciário, ele vem dando essa causa que o animal ele é um sujeito de direito. E nesse caso específico, um sujeito de direito, que ele faz parte de um tratamento médico de apoio social. Então, foi entre aspas, assim, fácil conseguir demonstrar para o juiz concedeu essa liminar, e essa criança, graças a Deus, está andando com o seu animal. É uma criança que é grupo de risco alto, ela não pode sair na rua, ela está andando com o seu animal no seu condomínio, etc. Então,
tem uma pergunta até aqui, o que tem que ser feito, os advogados que trabalham com condomínio? Olha, ter esse olhar, ver o animal como sujeito de direito, entender que é o caso da pandemia. Ah, mas o animal faz cocô aqui. Cria regra para limpar esse cocô, cria situações, mas tem que ter, como o Michel fala, tem que ter essa flexibilidade, tem que ter esse relacionamento, famílias, vizinhos, e o animal tem que entrar como sujeito de direito. Esta é a cena. Tivemos também um caso, pode passar para frente, Michel, por favor, a lâmina. Tivemos um caso, muito caso também de abandono de animal, uma situação que ocorreu, pelo qual foi normal acontecer na pandemia. Eu moro num apartamento, tem um cachorro grandão no apartamento, mas eu estou sozinho, não estou legal, vou morar com meus pais no interior. Aí eu deixo o cachorro no apartamento sozinho e peço para o síndico lá levar água e ração para o cachorro. E o síndico não tem nenhum relacionamento com esse sujeito de direito. E o cachorro fica doidão, fica latindo, ele sente falta. Eles têm sentimento, ele sente falta da família, ele late, pula, tal. Aí o Luciano me liga de madrugada e fala: Eduardo, precisamos fazer um boletim de ocorrência aqui. Tem um cachorro lá, eu vi, filmaram. O condomínio da frente filmou o cachorro do outro lado. Ele queria até parecer um suicídio, ele queria se jogar. Lá do quarto, quinto andar, ele queria se jogar. Nosso cachorro vai morrer. Tivemos que ir lá, conversar com o síndico, abrir um boletim de ocorrência. Tivemos que chamar a família foi lá, dar uma dura, dar um pito nessa família para pegar esse cachorro e levar para a casa do pai. Por quê? Porque é sujeito de direito. O outro caso que foi muito, eu estou colocando rápido aqui por conta do tempo, mas depois nós ficamos abertos aí para as perguntas. O outro caso que apareceu também no nosso escritório foi a questão aí dos animais silvestres que saíram, etc. Mais, e uma jaguatirica, filhotinho, saiu também lá para o lado de Santana, aquela mata que tem ali. E aí, a jaguatirica é um filhote, eu não sabia disso, fui estudar depois. Ela é muito parecida com o gato, só que ela tem a pata maior que o gato, tem a cabeça maior que o gato, tem o rabo maior que o gato, e o pelo dela é um amarelo com umas pintinhas, uma coisa mais linda do mundo. E aí, quando essa jaguatirica apareceu, por algum motivo assustou alguém e deram uma cacetada, arrebentaram essa filhote. E ela ficou toda arrebentada com sangue, com lama misturado, e uma ONG, que é conhecida, nossa, foi lá e resgatou como gato. E na medida que a veterinária foi lavando, fazendo os curativos, dando banho, falou: opa, isso aqui não é gato. Olha o tamanho da pata dela. Olha o tamanho do dente desse gato. Aí o gato, no segundo dia, começou a dar uma rosnada que não era uma miada. E aí essa ONG falou: peraí, não tem como ficar com ela aqui. Aqui é uma ONG de gato. A veterinária falou: daqui 2 meses essa jaguatirica vai estar comendo os gatos daqui. Olha a situação dessa. E aí levaram essa jaguatirica lá para o interior de São Paulo, numa outra ONG, que tomou conta, ela está lá, e aí causou uma situação pelo qual essa ONG que cuida de animal silvestre achou que quem bateu nessa jaguatirica era a ONG do gato, e não as pessoas da rua. Criou esse conflito de relação, que é onde o Michel tem a sua especialidade, e é onde nós tivemos que agir para explicar: não é nada disso, nós estamos tentando salvar esse animal nesse momento de pandemia. Mas o ser humano é assim. Quando começou a pandemia, primeiro, os primeiros vítimas da agressão do ser humano foram os morcegos. Tem uma advogada que falou que é da aclimação. Na aclimação saiu uma caça de morcego, porque veio aquela situação que foi um chinesinho lá, comeu um morcego na China, e só saiu caçando morcego em tudo que é canto. E o morcego, ele faz parte do nosso ecossistema. O morcego que ele vive lá no Parque Ibirapuera e ele voa, tem um hábito noturno e vai lá para a aclimação, que vai para outro parque, ele faz parte do nosso ecossistema. O nosso morcego não é carnívoro, pelo amor de Deus, para com isso. Tivemos que entrar em rede social, denunciar, explicar. Aí, a pandemia trouxe, pode passar um pouco a avançar, por favor? A pandemia, ela trouxe o aspecto econômico, nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo um aspecto econômico que a pandemia trouxe, que afetou o comércio, afetou o bolso de todo mundo, afetou clientela, afetou advogado, afetou escritório, afetou todo mundo. E afetou também os animais, porque nós tivemos no Parque da Aclimação, tem mais de 80 ali gatos, famílias de gatos ali, que são cuidados, que tem veterinário que cuida, são castrados, tem chip, tudo bonitinho. E quando veio a pandemia, existe um grupo de pessoas, que até o Luciano faz parte, eu faço parte, que cuida desses gatos. Vai lá levar ração para esses gatos, faz a vaquinha, leva ração, tal, cata a ração, etc. Mas o que aconteceu?
Teve essa crise econômica, a primeira coisa, corta a ração dos gatos. Eu estou desempregado, não vou querer dar ração. Eu estou sem dinheiro, não vou dar ração. E aí o Luciano, no auge dessa pandemia toda, com a turma dele, até coloquei a foto do Luciano para ver que ele é um ativista. Como o Michel falou, ele é um super ativista, ele é o cara, tá? Então tem a foto do Luciano. O Luciano saiu na rua batendo de porta em porta para pegar ração, para atender esses gatos do Parque da Aclimação. Aí aconteceu outra situação. Tem um grupo lá na Aclimação que é contra os gatos. Olha a situação. Tem um grupo na Aclimação que é contra os gatos. E, de repente, invadiram. O Parque da Aclimação está fechado para a pandemia, invadiram lá. Não sabemos se é esse grupo, estamos investigando. Mas houve uma invasão ali que quebraram os potes dos gatos para comer, os potes de bebida. Os gatos ficaram alguns dias sem poder ter alimentação, porque estava fechado, até descobrir, até entrar lá os voluntários para trocar água, comida. Não se sabe se ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias esses animais sem alimentos, mas hoje já está tudo recuperado, está tudo certo. Então, colocando esses estudos de caso, pode passar para frente, Michel, por favor, colocando esses estudos de caso, para quê? Para dizer que o gato, o cachorro, os pets, eu estou falando aqui especificamente os pets, ele tem que ter o mesmo tratamento que o ser humano, sujeito de direito. A primeira notícia que nós tivemos, e todo mundo vai lembrar, é que os animais, quando saíram, os animais, principalmente o gato, ia ser transmissor da Covid. Eu e o Luciano fizemos umas 1000 lives falando que não tinha nada a ver. Aí apareceu lá a tigresa nos Estados Unidos, que dizem que pegou Covid, mas ninguém mostrou nada, só falam. E que o leão estava tossindo também, parece que era Covid. Aí chamou os veterinários, tal, não é assim, tal. E aí a orientação era, olha, da mesma forma que o ser humano lava a mão, passa uma água, não pode passar álcool, passa uma água ali com sabão na patinha do seu cachorro, na patinha do seu gato. Se o seu cachorro é muito peludão nesse momento, faz uma tosa legal, leva no veterinário especializado, faz uma tosa legal para não judiar dele, ficar lavando ele toda hora, etc. Mas o mesmo cuidado que o ser humano tem que ter para combater a Covid, o seu animal também, você tem que ter com o seu animal, porque você é o sujeito que tem a obrigação e o dever de cuidar dos seus animais. O seu animal é um sujeito de direito, e você é um sujeito de direito e dever. Pode passar, Michel, por favor. E tivemos também nessa Covid, que nós chamamos da revolução dos bichos, né? Além do crime de maus tratos e tal, tivemos a famosa Naja, que foi contrabandeada, e contrabando é um dos crimes mais perversos que existe contra os animais, porque eles chegam em caixa de sapato, chegam dentro de garrafa de uma ninja dessa filhota, uma garrafa de Coca-Cola, chega das piores maneiras possíveis, e essa Naja acabou picando lá o estudante que está preso hoje, tem que estar preso, nós estamos acompanhando isso, está preso, acabou picando ele e deu toda essa confusão. E tivemos também o caso da nossa ema, né? Porque a ema é uma espécie de animal que ela tem que ser vista de longe. A ema, um avestruz, um marreco, não tem que lá chegar perto, não tem que pegar uma cloroquina lá e enfiar na goela dela. Ela não está lá para isso. Ela está para ser admirada, põe a comidinha dela e cai fora, não tem que atormentar ela, gente. E ela foi lá e picou o nosso presidente, que foi lá, né? Encheu o saco dos animais também. Né? Então, é diante disso as situações que ocorreram nessa pandemia que demonstra que nós temos que estar preparados nesse relacionamento ser humano com ser humano e ser humano com os animais. Também acho que na última lâmina, Michel, por favor. Bom, é isso aí. Então, em resumo, é isso. Os animais têm que ter o olhar. Qualquer advogado que estiver junto com o seu condomínio, que estiver dando um assessoramento, a fazer parte, tenta colocar o foco que os animais têm que ser tratados como sujeito de direitos. Está aqui meus contatos, qualquer dúvida, eu estou à sua inteira disposição. E fico aí para esclarecimentos e muito obrigado por esse convite aqui.
Michel, você está sem som. A gente não está te ouvindo. Essa máquina, quando está sem som, não dá para ouvir. É impressionante. Eu estava aqui já quase no fim da fala. Desculpa de novo, gente. Aprendi um monte de coisa, só não aprendi a botar a voz. Vou convidar agora o Luciano e o Eduardo, se quiserem falar algumas palavras finais. Eu tenho 2 ou 3 coisinhas que me ocorreram durante a fala de vocês, e aí a gente passa para perguntas. Luciano? Oi, doutor Michel. A nossa luta tem que ser constante. Como falou o doutor Eduardo aí, se todo mundo tivesse essa consciência e abrisse a oportunidade, como o escritório Soares de Mello e Gutierrez abriu, né, de abraçar essa causa, a causa animal, como um ideal mesmo. E lutar pelos animais, grandes coisas alcançaremos. Se todos fizerem um pouco, conscientizarem as pessoas da importância dos animais, da importância da natureza, da importância de agir com consciência ecológica, pegada ecológica, não desmatando a torto e direito, não mutilando os animais, não provocando extinção de espécies, nós teremos um planeta agradável, ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E é isso que cabe a nós, ensinarmos também aos nossos filhos, aos nossos netos, a terem essa conscientização para com os animais, para com a natureza. Por quê? Porque se não fizermos isso, quem estará sendo prejudicado seremos nós, os seres humanos, que estaremos buscando a nossa extinção. Era isso que eu gostaria de falar. Agradecer a oportunidade concedida pelo Dr. Michel, a imensa honra de estar fazendo essa palestra, essa live, ao lado do grande Dr. Eduardo Gutierrez, que é um sujeito que eu admiro, tenho um enorme respeito, uma enorme consideração pela consciência que ele tem de ter abraçado essa causa animal e ter dado a oportunidade de eu estar levando adiante esse projeto que é nosso, de ter os animais como sujeitos de direito e não mais como meras coisas, objetos, que lá no Código Civil de 1916 obsoleto, arcaico, ainda, né, fala o animal como sujeito, objeto, como coisa, como mercadoria. E sabemos que a doutrina e a jurisprudência está mudando e já está reconhecendo esses animais como sujeitos de direito. Tanto é fato que nos condomínios os animais já são tidos como membros da família. Eles são bem aceitos, tanto para morar como para permanecer, para visitar os condôminos que moram por lá. Muito obrigado a todos que estiveram até agora conosco assistindo a nossa live, pelo prestígio, pela consideração. Muito obrigado. Eduardo? Bom, eu só tenho que agradecer o Michel, a Ordem dos Advogados do Brasil. Mais uma vez, nós estamos aqui passando essas informações aqui importantes para todos os colegas, advogados, convidados, porque nós estamos vivendo esse momento que é um momento difícil, é o que o Luciano fala. Os animais, eles têm sentimento, mas eles não têm fala, eles não têm com quem reclamar, eles não têm com quem buscar ajuda. Então, nós estamos aí forte, aí firme para trazer essa consciência, em primeiro lugar, fazer um trabalho primeiro preventivo, para que todos tenham essa consciência, para que lá na frente, um dia, quem sabe, né, deixar um mundo um pouquinho melhor. Como eu falei do escoteiro, nosso fundador, que é o Baden-Powell, que é o BP, ele fala isso. Os escoteiros estiveram aí para... Ele criou o movimento escoteiro porque ele acreditava que ele queria deixar o mundo um pouquinho melhor. Nós queremos deixar o mundo também um pouquinho melhor, né? Desenvolvendo essas palestras, desenvolvendo essas lives, estar presente nessa luta aí, para que venham ter esse direito reconhecido dos animais. Muito bom. Eu vou falar para vocês, e depois eu abro para perguntas. Uma mensagem que me fica aqui é que a vida é possível, né? A gente ainda está em tempo de
de mudar essa surpresa. Eu que nasci no final dos anos 50 do século passado, adoro dizer isso, eu não achava que eu ia pegar. Sempre tinha esse prognóstico aí a coisa não está boa, não, né? E se a gente ficar olhando com a extinção das espécies, se a gente ficar olhando que nos últimos anos, maiormente no ano passado, tem se feito incêndios, não só no Brasil, na América do Sul, como na África Central, como na Austrália, imensos, a ponto de chegar à nossa cidade a ficar encoberta de uma fumaça laranja que a gente achava que... Eu cheguei a achar que algo muito sério estava acontecendo, ou era invasão de extraterrestres, graças a Deus, ou era algum problema muito mais sério, que eram os incêndios que estava tendo num ponto que é isso que está acontecendo. E aí a gente fica surpreso que vem uma doença que ataca o pulmão. Então, a grande descoberta que me parece é que o planeta é uma vida também. Não é só a humanidade, é uma comunidade de vizinhança por si só, mas o planeta também é uma vida. E a gente chegou a tal ponto de desequilíbrio causado que aí veio essa história. Além do que, tem essas notícias de que os degelos estão liberando vírus que estão congelados há milênios. Enfim, histórias que a gente tem percebido e que, minimamente, a gente precisa agrandar a nossa consciência para perceber que nós interdependemos nós só dos seres humanos, mas nós interdependemos do ambiente que a gente literalmente vive. Então, agora eu vou abrir a palavra para agradecer também vocês dois, agradecer ao Lira. É o que temos, as lives, e não vejo a hora de estar presencial e remoto juntos. Mas que bom que tem isso. Imagina se a gente não tivesse nem isso. Ia ser só que falar no telefone ou no tambor das selvas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e depois a gente pode... Ô, Michel, tem duas perguntas aqui que eu estou vendo. Uma perguntando se eu tenho LinkedIn. Eu tenho LinkedIn sim, é Eduardo Gutierrez, é só procurar. E a outra pergunta, se você me dá licença, está perguntando aqui que o Luciano ele é bastante, ele manja bastante disso. Está perguntando aqui que faltou falar um pouco de veganismo e abolicionista nos debates dos animais, Luciano. Você que tem o dom disso aí. Sim, isso é questão de ativismo, né? O ativismo tem um papel muito importante, porque o ativismo tem um caráter radical no ativismo, que é muito importante. O ativismo é aquele grupo que vai para as ruas e vai protestar pelo direito dos animais e muitas vezes invade canil clandestino para resgatar animal, mesmo com risco de ser preso e responder por furto, né, do animal retirado. Mas se não tivesse os ativistas, a causa animal não teria evoluído e chegado onde chegou hoje em dia. Todos os direitos conquistados vieram desse protesto, desse radicalismo do grupo abolicionista animal, o grupo da libertação animal, que tem uma força enorme. E nós precisamos desse grito de socorro, de protesto, para que leve adiante cada vez mais a voz dos animais, que eles sejam ouvidos e que direitos sejam conquistados. A Lúcia levantou a mão e abaixou a mão, né? Quer falar? Está sem som. Foi um erro. Tudo bem, mas seja bem-vinda, se tiver alguma questão aí a colocar. Olá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como você se chama? Aqui na tela só aparece Samsung. Samsung, né? Eu vi. O meu nome é Cláudia Chamas, eu sou protetora. E, assim, ouvindo muito o Dr. Gutierrez falando sobre condomínio, eu morei num condomínio muito grande, que eram 12 torres ou mais, e havia muito abandono de animais dentro dos apartamentos, por parte dos, muitas vezes, inquilinos, iam embora, outras pessoas deixavam os cães e gatos amarrados na portaria e sumiam. Muitos animais caindo dos terraços, de janelas, porque sem telas e etc., eu implorei para síndicos tomarem providências, porque
para mim, eles eram responsáveis civis e criminais desse tipo de ação, ou seja, que se houvesse uma coerção, alguma atitude que reprimisse esse tipo de ação. Sim, é sempre muito mais difícil, mas é a casa das pessoas, enfim, você entende muito mais sobre os direitos dos condôminos e tal, mas como responsabilizar um pouco mais estes síndicos sobre estas atrocidades que acontecem nos condomínios, né? Eu cansei de ver isso lá, além do mais porque era um condomínio gigante com muita área verde, mas as pessoas abandonavam e abandonavam e abandonavam. Uma outra pergunta diz respeito exatamente aos protetores, porque eu sempre fico, às vezes, reivindicando que os protetores deveriam até ganhar um salário, porque se não houvessem muitas protetoras independentes, assim como eu, que tem mais de meia dúzia de cães dentro de casa, que são os resgatados, e que trabalham na proteção, que é o resgate, os cuidados e depois a adoção, essa cidade estava em estado de calamidade pública. Estava bem pior do que está. Isso porque tem bastante abandono ainda. E são pessoas trabalhando nas castrações, e endividadas e com problemas psicológicos e financeiros já, que eu acho ainda que é um caminho viável para se conter a população de animais e ajudar esses animais. Então, eu acho que deveria ter algum tipo de proteção com essas protetoras independentes também. Bom, o abandono de animal é um negócio muito sério. Nós temos aí abandono de animal em cemitério, abandono de animal em parque. Entendo. Agora, quando eu tenho um abandono de animal num condomínio, o condomínio ele tem o cadastro dessa pessoa que morou lá, mesmo sendo aluguel. Tem um proprietário, o proprietário tem um contrato de locação. Então, cabe sim entrar com uma ação, instalar um processo criminal para responsabilizar essa pessoa e responsabilizar também o condomínio. E, na assembleia do condomínio, pode se levantar aí para criar uma regra aí de proteção de não abandono. O Luciano tem um projeto aí com o pessoal dele, no caso de cemitérios, parque, mas é um negócio mais público, um negócio muito mais difícil, muito mais político, que é ter câmeras, né? Para saber quem está abandonando os animais. Agora, no condomínio é mais fácil isso. O condomínio tem que ter uma regra para verificar como que ele vai impedir isso, porque é um condomínio, pelo que você falou, tem bastante casos desses. E ele tem o cadastro dos moradores que vão ter que ser responsabilizados por isso. Eu vi o abandono de animais é crime muito grave. E nós estamos lutando aí. Eu estou com um projeto de lei especialmente para isso, para no contrato de locação especificar que o inquilino que deixar animal abandonado, ele responderá por isso. E o proprietário responderá subsidiariamente e solidariamente, porque vai ter como buscar esse inquilino. Ou o inquilino tira o animal do imóvel, ou o inquilino vai pagar uma multa pesada, é uma nota promissória, né? Ele vai pagar uma multa pesada por ter deixado o animal abandonado, porque abandono de animal é comparável a abandono de incapaz, porque o animal é incapaz, que depende do tutor para tudo, para alimentação, para tudo. Sim, e a não proteção, a recusa de se colocar telas. Algo gravíssimo também, porque vários acidentes ocorrem. O animal não pode ficar desprotegido, podendo sofrer acidente, caindo do 5º, do 10º andar, é um risco iminente de morte. O animal corre risco de vida. O tutor é um irresponsável que não exerce a lei da posse responsável, que existe na cidade de São Paulo. Tá. A doutora Ivone colocou uma declaração aqui legal, se ela puder falar, deixei de patrocinar uma ação, ela está por aí para falar? É bacana isso aí, se ela falasse. Doutora Ivone Maria Rocha. Ela pode conta. ler. Ou pode ler, Eduardo. Ela coloca aqui que ela deixou de patrocinar uma ação no condomínio, representada por uma SIM, que queria retirar uma gata
com 4 filhotes da unidade, todas saudáveis, e que afirmava que ia trazer problemas para o condomínio, para a coletividade e tal. Ela não aceitou essa causa aí porque não tinha nada a ver com a realidade. Sim. Sim. Vou lhe chamar para ver o caso desse condomínio. São repetidas as vezes animais caindo e os síndicos lavando as mãos. No sangue, né, provavelmente. Com certeza. Mas cabe sim uma ação, um inquérito policial aí para tentar responsabilizar esse síndico aí. Até porque tem a questão da omissão. Ele sabe, ele tem um cadastro de quem estava lá. Ele está vendo lá o cachorro pulando, ele está omisso. O cachorro querendo se jogar, ele está omisso. Foi exatamente o vídeo que eu e o Luciano vimos nessa pandemia aí. O cachorro grandão, desesperado, sozinho, andando na casa, uma casa enorme, e nós tivemos que intervir e conseguimos salvar o cachorro. Então ele sabe quem são as pessoas, ele não pode ser omisso a esse tipo de abandono. Sim, a gente pode, né? E a questão das protetoras? As protetoras, tem algumas pessoas que são aquelas que são compulsivas apenas, daí elas têm 200 gatos, né? Exagerando aí dentro de uma casa, ela não tem condição, mas há muitas mesmo, muitas. Vocês conhecem os casos de muitas protetoras que existem na cidade de São Paulo aí se desdobrando para cuidar de animais. Elas deveriam ter algum apoio. Na verdade, as protetoras estão fazendo o trabalho que deveria ser do poder público, né? A verdade é que a prefeitura, o governo, não faz o papel que deveria fazer, que está lá na Constituição, no artigo 225, que compete ao poder público zelar pela fauna e pela flora. Ou seja, não faz, tem um monte de animal abandonado nas vias públicas. O poder público tirou o mutirão de castração, mutirões de castrações eram feitos em escolas públicas, eles tiraram a vacinação antirrábica que ocorria nas esquinas das ruas, tiraram tudo. E as protetoras correndo atrás, tirando do próprio bolso para fazer um papel que era do poder público. Ô, Luciano, tem uma pergunta aí que é boa para você, meu. Gostaria de saber, é o Pedro. Gostaria de saber se alguém já foi preso por abandonar animal. E já aconteceu de ser preso, sim, só que as leis são muito brandas. Essa é uma luta nossa da causa animal. As leis são ridículas. A pessoa é levada para uma delegacia, ela assina um termo circunstanciado lá, presta declarações para o delegado, mas como é tido como crime de menor potencial ofensível, o crime contra animais, ela acaba sendo liberada. Tem uma mera multa, uma prestação de serviço comunitário e acaba não sendo preso. Então não tem pena, não é preso, não é? Pena existe, mas a pena é ridícula. Entra na pena de crime de maus tratos, que seria de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Só que acaba não pagando nem por isso, né? Ela é liberta, vai para a rua. Um quarto da pena não dá nada, né? Não dá em nada. Acaba liberta, né? É ridícula. Entendi. Obrigado. Parece que a Cris quer fazer uma pergunta. Isso, que eu queria aproveitar que ele estava falando do governo. Quando o governo não cumpre com determinadas ações, o que a gente pode fazer? Deixa eu dar um exemplo de algo que aconteceu na minha região. Eu moro numa região muito próxima de Mata Atlântica. E uma vez no meu quintal apareceu um TIU machucado. Na época, a gente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que disse que tinha que procurar o setor de zoonose da prefeitura. A zoonose falou que tinha que procurar a Defesa Civil. A Defesa Civil disse que tinha que procurar a zoonose e ficou aquele empurra de um para outro, e até que a gente conseguiu falar com o tenente. A gente conseguiu falar com o tenente do Corpo de Bombeiros, e aí tinha um bombeiro que ele era engenheiro florestal, mas foi uma ação meio que pessoal desse engenheiro florestal.
de vir até a nossa casa e retirar o animal e tal para cuidados. Quando o poder público não cumpre com o papel dele, o que a gente, enquanto cidadão, pode fazer nesse sentido? Nós temos que ir para cima, né? Pressionar o poder público, cobrar dele para que ele exerça o que está constitucionalmente previsto. Porque o poder público tem que ter políticas para os animais, para o meio ambiente. Não é razoável que fique tudo nas costas dos protetores e eles respondam por tudo. Então, temos que pressionar os políticos também no geral, deputados estaduais, senadores, vereadores, porque... Travou. Ele travou, hein? Luciano, não estamos ouvindo mais. Gente, depois dessa pergunta, se ele conseguir voltar, a gente precisa encaminhar o poder público. Luciano, repete, Luciano, você travou. Repete de novo, Luciano. Oi? Repete que você travou, ninguém ouviu o que você falou. Então, temos que cobrar do poder público. Cobrar porque o direito é um dever constitucional do poder público agir nesse sentido. A Constituição é clara no artigo 225. Compete ao poder público fazer, né, políticas públicas em prol do meio ambiente e dos animais. E não cabe ficar tudo nas costas dos protetores de animais. Está ruim a internet dele. Oi, licença, eu posso fazer uma pergunta? Faça. Pode, mas eu vou pedir para ser a última, porque a gente normalmente tenta terminar. O que é seu de dever. Por favor. Tá. Pesados, boa noite a todos e todas. Gostaria de perguntar sobre a questão das reclamações em condomínio e de vizinhança sobre animais de estimação, entre aspas, barulhentos. Vocês podem fazer um panorama sobre como o TJ São Paulo tem resolvido essa questão e o que tem dado certo na resolução de conflitos desse tipo. E como a advocacia pode auxiliar para que a gente possa avançar nessa questão, né? Porque tem muitos condomínios em que existe uma verdadeira discriminação com quem tem animais, né? E, enfim, vocês podem falar um pouco sobre esse assunto? Agradeço desde já. Vou começar eu primeiro a falar, depois o doutor Eduardo vai complementar aí. É o seguinte, o síndico hoje, ele se acha um ditador, né? Ele se acha um ditador, um autoritário. Ele acha que ele pode tudo, que regimento interno, assembleia, pode passar por tudo. Só que regimento interno, assembleia, portarias estão hierarquicamente inferiores à Constituição Federal e à lei federal que protege os animais. E hoje em dia o animal é um ser senciente, que a ciência já provou isso, que ele tem emoções, sentimentos e é considerado como um membro da família. Então, muitas causas que a pessoa entra, o condômino entra, né, contra o condomínio, em prol do animal, tem sido obtido sucesso. Os juízes têm entendido em prol do tutor desse animal. O que você perguntou é muito pertinente. Cachorro, que faz muito barulho, depende. Isso existe no direito, o princípio da razoabilidade, que é empregado também para as crianças. Ou seja, se o animal faz uma festa, ele late quando o dono chega em casa, o tutor chega em casa, isso não é considerado como está prejudicando os outros, o direito de vizinhança. Por quê? Porque ele faz uma festinha lá, ele dá uma latida de 10 minutos, 15 minutos, ele está brincando. Isso não causa incômodo nenhum aos vizinhos e aos condôminos. O que causa é um barulho que não para, incessante, que se estende pela noite. Aí sim é uma coisa que está prejudicando os condôminos. E aí o condômino prejudicado pode estar agindo nesse sentido. A jurisprudência, a grande maioria é favorável ao animal, tá? E o que o Luciano colocou, os veterinários sempre falam, o latido do animal, quando chega um dono, um latido,
é a coisa mais normal do mundo, não pode ser encarado como algo de distúrbio. Agora, existem situações que o animal está sofrendo maltratos, não está recebendo alimentação adequada, água adequada, aí o cachorro late pra caramba. Que é isso que o veterinário ele vê. Quando o veterinário vai dar um laudo, ele vê, espera aí, como é que está latindo esse cachorro? Ele está com dor? Levaram ele para o veterinário? Você está com dor, ele vai latir, ele sabe latir, vai ficar latindo, se for o gato vai ficar berrando. Então precisa analisar essa situação. Só que muitas vezes o síndico, o xerife, como o Luciano falou, ele pega um latido de alegria do animal e fala, nossa, está latindo muito, ele não está comendo direito, e começa a perseguir essa pessoa. O que essa pessoa tem que fazer? Imediatamente pegar um advogado, pegar um laudo do veterinário e ingressar no judiciário, buscar uma liminar para o cachorro dela ficar em paz. Então, latidos esporádicos, quando chega, ou o cachorro escuta um barulho, alguém bate a porta, ele vai latir, é o instinto dele, ele vai dar uma latida. Isso é normal. Normal, o síndico não pode brigar, não pode discutir, isso tem jurisprudência favorável. Agora, latido das 7 horas da manhã, 7 horas da noite, para de dor, fome, aí já é o contrário. Aí já está ocorrendo maus tratos, o síndico tem que intervir sim. Tá? Então é isso, sempre tem que ter um laudo médico para, quando for discutir no judiciário, o veterinário escrever o que significa aquele latido. Senhores, a gente precisa encaminhar para o encerramento. Senão... Michel, posso só dar um recado aqui, ligado ao tema que mandaram aqui? Rapidinho, 1 minuto. Ó, o pessoal do Rolê do Bem, olha só, hein? Rolê do Bem. É o pessoal do Motoclube, Motoclube Maria Gasolina, são as mulheres. Elas vão estar agora, dia 16 de agosto, às 10 horas, fazendo esse rolê para pegar rações para cães. Rações para cães. Então, se alguém quiser doar alguma ração, tal, é entrar em contato aqui no Facebook dela, é só colocar lá Motoclube Maria Gasolina, entra em contato, fala, olha, eu tenho ração aqui, que eles vão sair de moto, pegar essas rações para ser distribuído para os animais, tá? E o Luciano também deve ter outras ONGs que também estão precisando de doação de animais, de rações. Com certeza. Com certeza, nós também temos uma campanha de arrecadação de ração. Podem estar procurando a Priscila Cavalcante, do nosso grupo de proteção animal, do Armandinho Ferreiro, que ele é muito conhecido aqui em São Paulo. Nós temos esse trabalho de arrecadação e doação de ração desde que começou essa pandemia, esse isolamento social. Vamos lá, gente. Tá, joia. Então, muito bom. Eu queria ressaltar que a gente homenageou, pelo menos eu, aos indígenas brasileiros e internacionais, e eu plasmo, de fato, para que a gente, algum dia, tenha um conselho indigenista em Brasília permanente, independente de quem sente nas cadeiras de governo. Né? Certamente essas vozes têm que ser minimamente depois. Eu gosto de comparar, às vezes, né, tem tantas causas que há 500 anos a gente está lutando aqui, essa é uma originária, essa pode nos trazer realmente muitos saberes. Agradeço a presença de todos, eu vou colocar um último vídeo, que é daqueles assim, que está se tornando característica aí das coisas que eu tenho feito, que é, bom, como é que a gente vai descansar? Né? Vamos descansar com esperança, vamos descansar com uma coisa boa para ir descansar. Então, espero vocês em breve, numa próxima oportunidade. Agradeço aí aos sorrisos, a Ana Lúcia super interagente, interagindo corporalmente, tal. Muito obrigado. A Cristina a Cris, vai. Eu também, muito obrigado. E os outros eu não estou vendo a cara, então eu deixo um agradecimento para os novos. Então, vou colocar lá no Share Screen Again. Tcharam, tcharam. Não pensamos igual, nem menos do mesmo ponto de vista. Mas podemos nos respeitar e conviver em harmonia se reconhecermos que a verdade de cada um é apenas um fragmento do todo.
É isso, gente. Orgulhemos-nos de ser brasileiros, porque são essas as nossas cores. E é o que a gente pode fazer muito melhor do que quem está no poder. Boa noite a todos. Espero vê-los em breve. Tudo de bom. Lira, pode fechar. Lira. Michel, estava com problema no microfone aqui, não estava conseguindo falar. Precisa de mais alguma coisinha, não? Não, então tá legal. Ótimo. Obrigado, viu? Uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Eu tchau, tchau. Obrigado.